Olá a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos vocês. Bem-vindos aqui no ADEC TV, o nosso podcast. Hoje eu tô aqui com o pastor Paulo Correia. O pastor Paulo, gente, já é de casa, né, pastor? O pastor Paulo já é da família aqui do ADEC. De toda forma, muito obrigada. Agradeço o pastor Apolônio, né? Amém. O senhor tá aqui, mas o senhor já faz parte da nossa família. E aproveitando que o pastor Paulo veio aqui em Caratinga, nós sempre aproveitamos quando ele está aqui. Pastor, e hoje a gente vai falar sobre o Tribunal de Cristo. Um tema difícil que eu falo assim, é um tema escatológico, né? Sim. Fala sobre as últimas coisas. É um pouco difícil, mas nós vamos, né, o senhor vai tentar falar o mais... De maneira mais clara possível. Mais clara. E nós vamos falar um pouquinho, o que será, que vem a ser esse Tribunal de Cristo, né? Vamos pegar aqui, vou pegar um texto base aqui, a gente vai falar muito Coríntios, Romanos, né? Sim. Apocalipse, mas vamos lá, em 2 Coríntios, a carta, né, de 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Pastor, minha primeira pergunta, né? O que é o Tribunal de Cristo, para o pessoal que está em casa? A paz do Senhor para todos vocês, Carol. Eu quero agradecer sempre pela oportunidade que vocês me concedem de poder estar aqui. A família DEC tem um lugar especial também no meu coração e da mesma maneira como eu sou muito bem recebido, eu me sinto muito honrado de poder estar aqui. Esse tema ele é de extrema importância, porque, embora seja um assunto que faz parte do contexto da igreja, ele não é um assunto muito falado. E com isso surgem muitas dúvidas. E talvez uma das dúvidas escatológicas que a gente tenha é em relação ao Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo ele é um evento escatológico, porque ele trata acerca das coisas dos últimos dias, mas ele é um tribunal exclusivo para os crentes. Então, para os salvos. Para os salvos. Então, esse tribunal ele não tem o caráter salvífico, mas ele tem o caráter de recompensa. Então, galardoar pessoas pelas obras que elas fizeram ao longo da sua caminhada. Então, o intuito não é a salvação, mas é a recompensa ou não por intermédio das obras das pessoas. Então, esse tribunal, ele é só para os salvos, lógico, né? Em Cristo. Sim. Somente para eles. A Bíblia nos fala de dois tribunais, o Tribunal de Cristo e depois o Grande Trono Branco. Aí, assim, a diferença dos dois, nós vamos falar do Tribunal de Cristo, que o senhor já falou, mas o que viria a ser o Tribunal do Trono Branco? Sim, o Tribunal de Cristo, como eu disse, que é para os salvos, Romanos capítulo 8 diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, no Tribunal de Cristo, onde os crentes eles serão galardoados por suas obras, ele acontece a partir do momento em que a igreja ela é levada aos céus. Já o trono branco, ele é na consumação dos séculos. Ele é no final de todas as coisas, aonde as pessoas elas serão julgadas pelas obras que elas fizeram ao longo da vida. E esse tribunal já não é mais para aqueles que estão com Cristo reinando, mas sim para a humanidade que morreu sem Cristo. Então, esse sim implica juízo eterno, esse sim implica em dores eternas, esse sim implica em condenação. Já o Tribunal de Cristo, não. O Tribunal de Cristo, não. Então, o Tribunal de Cristo a gente vai falar assim, né? São recompensas. Aí, né, lá em Romanos 14:10 fala, pois todos compareceremos perante o Tribunal de Deus. 2 Coríntios 5:10 eu li, porque importa que todos nós compareceremos perante o tribunal. E qual que é o propósito do Tribunal de Cristo? Pastor, porque, né, vai ser para os salvos. Pelo que eu entendi o senhor falando, independente se a pessoa é pré ou pós-tribulacionista, ele vai acontecer instantes depois do arrebatamento.
Exatamente. Mas qual que é, assim, o propósito do Tribunal de Cristo? O que vem a ser essas obras, pastor? Esse propósito de galardoar pessoas por intermédio de suas obras, como na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, diz assim: pois todos nós devemos comparecer diante o tribunal de Cristo para que cada um receba conforme o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, o propósito desse tribunal é recompensar a fidelidade e as boas obras realizadas pelos crentes. Então, essas obras, Paulo também vai descrever no capítulo 3, escrevendo aos Coríntios, quais são as obras avaliadas nesse tribunal. Então, o grande intuito dessa avaliação é que aqueles que durante a vida perseveraram em Cristo sejam recompensadas por isso. Eu ouvi um teólogo dizer certa feita que o motivo da volta do Senhor, dentre tudo que biblicamente está sendo dito ou venha a ser dito, é que a gente observa que a conta ela ainda não fecha enquanto nós estamos na Terra. É interessante a gente poder mencionar que aqui você vê que ainda há injustiça, ainda há falta de reconhecimento, ainda há iniquidades que imperam em determinadas esferas. Então, a conta ela não fecha. E esse galardão que é dado pelo próprio Cristo aos crentes que perseveraram até o fim é o fechamento dessa conta. Porque nem todo bem vai ser recompensado. Exatamente. Aqui, nem todo mal vai ser condenado. Exatamente. Aqui. Exatamente isso. Não é todo bem que aqui seremos recompensados, nem todo mal que aqui haverá condenação. Então, a eternidade ela vem para fechar essa conta, para alinhar e colocar cada coisa no seu devido lugar. Então, o Tribunal dos Crentes ele tem esse intuito, é galardoar aqueles que durante a vida perseveraram até a morte. Pastor, quando a gente fala, né, de redenção, quando Deus, se eu pegar a Bíblia, falo assim, começo lá em Gênesis, Sim. Aí eu pego o capítulo 1 e 2 de Gênesis. Sim. Ali está a obra perfeita de Deus. Exatamente. Né? O capítulo 3 está o pior que podia ter acontecido, a queda. O pecado original, a queda. A queda. Mas ali está o que Deus fez, e tudo que Deus fez é bom. Tá no capítulo 1 e 2. Aí, se eu vir lá para os 2 últimos capítulos de Apocalipse, fazendo esses 2 últimos capítulos, capítulo 20 e 21. Uhum. Aqui é a nossa redenção. Exatamente. Aqui é o novo céu e nova terra. E tem um monte de coisa no meio. Uhum. Né? A perfeição ela só está no capítulo 1 e 2 de Gênesis e nos dois últimos capítulos de Apocalipse. O restante é o plano de Deus em resgatar a humanidade de volta. Aí eu penso assim, como que a gente, se não fosse Cristo aqui no meio, seria impossível. Esse resgate. Impossível. Seria impossível a gente viver novamente o que Deus tinha para nós no capítulo 1 e 2. Exatamente. Se não fosse o verbo fazer carne, isso seria impossível. Cristo ele é o elo que possibilitou esse reencontro entre o ser humano caído e o Deus perfeito. Perguntaram uma vez a John Stott como que nós, pecadores, não éramos expulsos da presença de um Deus santo. E ele usou uma analogia bem interessante. Ele disse que quando uma pessoa faz uma cirurgia e transplanta um órgão, essa pessoa precisa fazer uso de medicamento contínuo. Porque se esse medicamento não for utilizado, o corpo reconhece aquele órgão como um corpo estranho e ele expulsa aquele órgão de lá. Nós, como pecadores, ele faz essa mesma avaliação. Seríamos um corpo estranho diante da santidade de Deus se não fosse Jesus. Então Jesus ele viabiliza esse reencontro. Tanto que ele mesmo diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se não for Cristo, não há possibilidade de nos reencontrar com Deus, não há possibilidade de ser galardoado. A Bíblia diz isso, que aqueles que se achegam a Ele precisam de fé,
acreditando que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, ele tem essa premissa, ele tem essa autonomia, ele tem esse direito. Cristo, ele pode nos reconectar com aquilo que foi perdido por conta do pecado original. E né, a gente está falando do Tribunal de Cristo, e eu só quero, né, tem a ver o assunto, porque essa recompensa, porque a gente não precisava nem ser galardoado. Exatamente. O maior prêmio é Cristo. Cristo, é a salvação. A salvação. Isso vem da misericórdia, né, de tudo que a graça fez. E pastor, esses dias eu estava pensando, eu vi alguma coisa parecida, depois eu fui pensar. O salário do pecado é a morte. Sim. Então, o pecado, ele vai gerar a morte. Sim. Aí eu fico, se Cristo, então, não tivesse se entregado, ele nunca poderia morrer, mesmo como homem, porque ele nunca pecou. Exatamente. Por Tanto isso que ele ele diz, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a entrego. Nós o veríamos, na condição em que ele estava sem ter pecado, nós o veríamos viver como Adão deveria ter vivido eternamente. Mas como ele não poderia morrer por não ter o pecado, e é o pecado que condiciona a morte, ele mesmo entrega a vida dele. Então, ele se faz maldito em nosso lugar, ele assume a nossa culpa, ele assume o nosso pecado, e a partir daí ele nos dá uma nova oportunidade. Cristo, ele permitiu que uma nova página, a Bíblia fala sobre isso, o Novo Testamento no sangue dele, ele nos deu uma nova chance, nos deu uma nova oportunidade, sem ele isso seria impossível mesmo. E pastor, e voltando a essa parte de galardão, né, de recompensa, quando eu pego aquela parábola do bom samaritano, não sei se eu posso fazer essa analogia. Sim. Né, quando passa, o bom samaritano vê aquela pessoa caída, maltrapilha, machucada, ele leva até um motel, uma hospedaria e fala, você cuida dele até eu voltar. Porque quando eu voltar, eu vou te recompensar tudo que você gastou e fez. Eu posso usar essa figura como se fosse o galardão, Cristo, o bom samaritano, falando, olha, cuida dele. Sim. Cuida da minha ovelha aqui, vocês que são salvos, porque quando eu voltar, eu vou acertar. Eu vou igualar. Exatamente. Faz todo sentido. Sim. O bom samaritano nessa parábola, embora alguns não gostem de mencionar isso, ele é um tipo de Cristo. Porque Cristo, ele tem a natureza divina e ele tem a natureza humana. O bom samaritano, ele também tem essa natureza misturada. Ele é um judeu misturado. Então, ali o bom samaritano, ele faz uma referência a Cristo. Em relação a essas recompensas que o Senhor Jesus ele tem que dar, se a gente lê Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo de número 3, ele vai falar de pelo menos 6 materiais que serão julgados e avaliados no dia do tribunal. Isso, no capítulo 3, escrevendo aos Coríntios. Ele vai dizer o seguinte, vai dizer sobre o ouro, sobre a prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Quando ele usa esses materiais para dizer que são eles que vão ser avaliados no dia de juízo, o interessante é que num tribunal humano, o que é avaliado são as ações. Mas no tribunal divino, além das ações, são avaliados também as intenções. Muitas pessoas serão reprovadas não por terem feito, mas pela motivação que levou determinadas pessoas a fazerem tais coisas. Então nós precisamos ter o cuidado não apenas com o fazer, mas com a intenção que nos motiva a fazer. Porque ele julga não apenas olhando a ação, mas ele julga olhando o interior. E isso faz com que as coisas fiquem muito mais apertadas para nós. Mais complicado. Exatamente. O primeiro material que ele vai passar pelo fogo, segundo Paulo escreve aos Coríntios, é o ouro. O ouro na Bíblia é um sinônimo de justiça. Então, o ouro sendo um sinônimo de justiça, ele vai avaliar as nossas obras de justiça, ou a obra dos crentes de justiça. Se nós andarmos de maneira a não externar essa justiça de Cristo, nós seremos reprovados nesse primeiro material a ser julgado. É aquela obra que eu faço que glorificou realmente o nome do Senhor. Posso falar que é isso? Exatamente, a que realmente glorificou a Cristo. E isso vem não apenas fazer por fazer, mas ele vem como
fazer o que precisa ser feito. Eu não estou glorificando o meu ministério, eu não estou glorificando o meu nome, eu estou glorificando o nome de Cristo. Exatamente. Em Apocalipse 19:8 diz assim: foi-lhe dado que vestisse linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são os atos de justiça dos santos. É interessante que a vestimenta que os santos vestem está relacionada às ações de justiça que ele pratica. No dia que nós formos julgados, o Senhor irá avaliar realmente se as nossas obras são atos de justiça ou não. Tem muita gente que pensa que está condecorados de honra, mas quando forem avaliados por Cristo perceberão que são pobres, cegos, miseráveis e estão nus. Então essa nudez é porque eles estão desprovidos de atos de justiça. Não é só para fazer e aparecer, não é só para galgar degraus elevados, não é só para ser condecorados pelos homens, não é só para ser reconhecidos na terra. Ao contrário, são ações de justiça que glorifiquem a Deus, e assim nós seremos devidamente vestidos de linho fino. De linho fino. Exatamente. A próxima, então, seria? Seria a prata. A prata já representa o perdão, porque era o metal utilizado para se comprar alguém. Então, Jesus, em Mateus 6,12, ele nos ensinou a orar. Era o símbolo da redenção também. Exatamente. Ele nos ensinou a orar assim: perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Ele vai avaliar se nós perdoamos ou se nós liberamos o perdão, ou pedimos ou liberamos o perdão. O interessante é que quando a gente fala de perdão, as pessoas pensam assim: eu não tenho que pedir perdão se não foi eu que provoquei determinada injustiça. Sendo que o perdão não é para quem foi ferido ou para quem feriu. O perdão é para quem entendeu primeiro o Evangelho. Quem entendeu primeiro o Evangelho pede perdão primeiro. E ele vai julgar exatamente essa obra. Se eu não perdoo, a gente fala do pecado imperdoável como a blasfêmia do Espírito Santo, mas a falta de perdão também me descredibiliza para ser perdoado, porque ele nos ensina: perdoai nossas dívidas assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, ou aos nossos devedores. Se eu não perdoo, não posso nem orar. O Pai Nosso, oração que o Senhor nos ensinou. Exatamente. Se eu não perdoo, eu estou descredenciado a receber o perdão. E essas obras de prata, eu também posso falar que aqueles que também anunciam a Cristo. Também. Anunciam como missionários, mas quem vai na praça, no trabalho, sempre está anunciando, sempre está falando. O ministério que nos foi dado, segundo o apóstolo Paulo, é o ministério da reconciliação. Os pregadores do Evangelho, eles anunciam o perdão de Deus a uma humanidade que está em uma dívida impagável. Então, anunciar que o pecado dessas pessoas foi pago é você colocar esse material à prata para ele ser bem explorado por aqueles que ainda estão aprisionados em suas dívidas impagáveis, que é o pecado. É o pecado, é o símbolo mesmo da redenção, o perdão. O terceiro material são as pedras preciosas. As pedras preciosas, elas já representam, aqui está no plural, né? Pedras preciosas. Então elas representam obras que são duradouras. E são obras no plural, né? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz assim: meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Então, haverá uma avaliação daquilo que nós fazemos e dura. O seu trabalho não é um trabalho para dias, é um trabalho para gerações. Geralmente é sempre algo, eu acho que Pedras Preciosas envolve muito assim, aquela obra de muito amor. Exatamente. De generosidade. É muito isso. E geralmente, se eu pudesse citar um exemplo bíblico, pastor, porque aí eu vou pensar nas pessoas na Bíblia, porque se Deus não permitiu toda a história de várias pessoas, é porque a gente pode seguir o exemplo dessas pessoas. Exatamente. Acho que Dorcas. Demais. Dorcas, ela percebeu um detalhe que os apóstolos não haviam percebido. As pessoas estavam tendo suas almas alimentadas, mas o cuidado com elas não estava sendo feito da maneira que precisava. Então ela, com uma agulha, costura a roupa, entrega para pessoas que precisavam. A gente precisa de pessoas com olhar apostólico, como os apóstolos dela, faziam, né? Mas a gente precisa de pessoas como Dorcas. Dorcas, é por isso que eu falo que as obras dela, eu acho que eram de pedras preciosas. Pedras preciosas. O senhor falou, era contínuo. Exatamente. Essas obras duradouras,
elas dizem muito sobre nossas intenções. Infelizmente, algumas pessoas estão trabalhando para si e quando elas saem de cena, aquelas obras acabam. As obras que duram são as que continuarão funcionando mesmo quando você não estiver mais lá. Infelizmente, algumas pessoas elas criam um sistema que só funcionam com elas. E o que Deus quer não é que pessoas funcionem para mim nem para você. Deus quer que pessoas funcionem para o reino. Tem muitos obreiros que só vivem à base do funcionamento que gira em torno deles. Muitos pregadores que se vendem como se fosse a maior solução de todas. Muitos cantores que se vendem, muitos pastores que se vendem dessa maneira. Sendo que isso não é pedra preciosa, porque não tem durabilidade. Quando a pessoa sai, é ali que nós vamos ver a durabilidade do que ele está fazendo. Às vezes a gente vê, acontece muito no contexto eclesiástico. São líderes de departamentos. Sim. Que enquanto estão funcionando o departamento a mil maravilhas, mas quando eles saem, toda a estrutura é derrubada. E isso é um equívoco. Por quê? Porque nós trabalhamos para passar bastão. Ele não preparou ninguém. Ele não preparou ninguém. Ele se vendia como a única solução. E o que nós precisamos não são de pessoas que trabalhem para si, que façam as pessoas funcionarem para ele. O que nós precisamos são pessoas que funcionem para o reino. Então, as pedras preciosas, que são os trabalhos que têm durabilidade, eles aparecem quando nós não estamos mais em cena. O trabalho de Deus com Elias não foi fazer fogo cair do céu. O trabalho de Deus foi tirá-lo do centro das atenções depois que o fogo caiu do céu. Então, assim, Deus ele trabalha para tirar pessoas do foco, para ver se o trabalho dele é duradouro ou só funciona se ele estiver lá. Porque tem gente que só funciona desse jeito. Eu fico vendo Moisés preparou Josué. Sim. E eu falo que talvez o grande erro do ministério todo de Josué foi não ter preparado ninguém. Não ter preparado. Esse é talvez assim, uma das grandes verdades sobre o ministério de Josué, que é dolorosa de ser dita. Exatamente. A gente não sabe o motivo, mas ninguém ali foi preparado. Se levantou uma geração que sequer tinha ouvido falar o nome de Deus. Então, assim, um trabalho, ele necessita da continuidade. E quando nós não preparamos a próxima pessoa, não preparamos a próxima geração, nós comprometemos a obra do Senhor e precisamos preparar a próxima geração. E comprometemos uma geração inteira. Exatamente. Isso eu falo que envolve muita responsabilidade também, né? Aquilo que você faz para o Senhor, não tem como você fugir da responsabilidade, pastor. Exatamente. Exatamente. Se eu fugir, nós estamos perdidos. Outro material é a madeira. A madeira. E aí madeira, já começa uns materiais... que são perecíveis. E se você pensar bem, ouro, prata, pedra preciosa, a gente precisa cavar. Sim. Para achar. Hoje. Sim. Claro, você precisa buscar com mais afinco para você... São bem mais raros. Agora que fala depois, vamos começar, madeira, o feno e a palha. A madeira está na superfície, você acha? Estão na superfície, você acha em qualquer lugar. A madeira na Bíblia é o sinônimo da natureza humana. É a humanidade, Cristo carpinteiro trabalhou na madeira. Então, a madeira é o sinônimo da natureza humana. E no texto que a gente leu no início, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, daremos conta do que nós tivermos feito por meio do corpo. Do corpo. Ou seja, a nossa natureza humana. Aqui eu avaliei 3 coisas que acontecem com o corpo que no dia do juízo será avaliado. Primeiro, é a destruição do corpo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 17, diz assim: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. A primeira coisa que Deus vai avaliar é a destruição que nós estamos provocando aqui no corpo, no templo do Espírito Santo. A gente avalia o homem como um ser espiritual, a gente diz assim: ele precisa orar, ele precisa jejuar, ele precisa ler a palavra. Sendo que Deus, ele não vai nos dar desafios que nossa saúde não comporta ou não suporte. Claro. Então ele conhece nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Deus ele não vai te enviar além do que a sua saúde permite. Tem muita gente destruindo o corpo e achando que isso é normal, que Deus releva, sendo que não, está escrito: se alguém destrói o templo do Espírito, Deus o destruirá. Então, se eu estou causando mal ao meu corpo,
não adianta eu orar a Deus pedindo para Deus reverter, porque está escrito, Deus o destruirá. Então, a primeira coisa que nós devemos avaliar é o que nós estamos fazendo com o corpo. Tem um testemunho de um pastor que ele quase morreu por conta da negligência com o corpo. E Deus deu a ele uma experiência quando ele estava na mesa de cirurgia. Ele viu pessoas falando assim, levou tão cedo, era um homem de Deus. Aí Deus falou com ele, está vendo? Eles estão me culpando pela tua negligência. E o Senhor o responsabilizou pelo mal que ele estava fazendo ao corpo. E depois deu a ele a oportunidade de viver. Mas tem muita gente destruindo o corpo, não cuida da saúde, são irresponsáveis, são negligentes, e depois vem na fila de oração pedir a Deus para ter misericórdia. Misericórdia Deus tem, mas o cuidado tem que ser conosco. Deus não vai nos dar uma responsabilidade maior do que a nossa saúde suporta. Pastor Paulo, não, tá tão bom que eu passei um pouquinho os minutos, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. de Minas Gerais de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas: liderança cristã, administração eclesiástica, história das religiões, introdução à psicologia, cristologia, fundamentos do Antigo Testamento, fundamentos do Novo Testamento, geografia bíblica, evangelismo, discipulado, ética cristã e muito mais. Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você, aluno, acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de 1.000 alunos formados. Agora chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33 999 12 5953. Estamos de volta, estamos aqui, né, Pastor Paulo, falando sobre o Tribunal de Cristo. A gente chegou nas obras, né? Sim. Os materiais das obras, a gente parou falando da madeira. E o senhor não acabou, né? Falando que a madeira é o símbolo da humanidade, né? O senhor falou que tinha 3 coisas. Primeira, destruição. A segunda é descaracterização. Em Romanos capítulo 6, verso 13, diz assim: nem ofereçais um dos membros do corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas ofereçai-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Essa descaracterização, ela está relacionada ao que nós fazemos para destruir a imagem de Deus na imagem que nós transmitimos. Então, assim,
a gente precisa ter muito cuidado, e esse é até um assunto muito delicado. A gente não pode descaracterizar o templo do Espírito Santo. Quando eu digo não podemos descaracterizar, eu preciso usar o meu corpo para o propósito certo. Eu preciso usá-lo para glorificar a Deus. O corpo do ser humano não é para ser objeto de prostituição, ele não é para ser descaracterizado, o homem agindo como mulher, a mulher agindo como homem, ele não é para ser mutilado no sentido moral, ele não é para ser mutilado no sentido físico, não. A gente precisa ter o cuidado de manter intacto a imagem com o corpo porque nós, vamos dar conta da descaracterização que temos feito por meio do corpo. Então, precisamos ter esse cuidado. E, por fim, eu diria que é a exposição. Deus vai avaliar a destruição, descaracterização e a exposição. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, diz assim, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto. Se a Bíblia fala traje honesto, é porque tem traje desonesto. Então, a gente tem que ter o cuidado para a gente não expor e fazer com que uma coisa que tenha que ser para a glória de Deus torne-se uma coisa escandalosa. O corpo do ser humano, ele é um jardim fechado, segundo a Bíblia, e não um parque de exposição. A gente não pode achar que ele vai ser o objeto de conquista, ele vai ser objeto para poder manipular o pensamento de outra pessoa, não. O nosso corpo tem que estar de maneira recatada. Isso não é apenas para mulher, isso é para homem também. Sim. O homem, ele deve ter o cuidado com o traje que ele veste. Deuteronômio 22, versículo de número 5. Não haverá traje de homem na mulher e não vestirá o homem uma veste de mulher. Então a gente tem que ter esse cuidado, que isso tem acontecido inclusive nos altares. Tem entrado uma sensualidade sorrateira pela maneira como as pessoas estão se ataviando, a forma como as pessoas estão se apresentando. E aí a gente fala em relação à promiscuidade, a gente fala em relação à sensualidade, sendo que em muitos altares, em muitos ambientes, isso se tornou algo banal, irrelevante, sendo que não é. Homem também veste indecente, homem veste indecentemente. Veste. Exatamente. Isso é para homem, isso é para mulher, isso é para qualquer pessoa. A gente tem que ter o cuidado de não transmitir do altar uma ideia diferente daquilo que a gente prega. Então, na madeira, na obra que a gente faz por meio do corpo, a destruição, descaracterização e a exposição. Então, eu posso falar que a da madeira é a expressão dos crentes carnais. Exatamente, exatamente. Seria a maneira como os crentes carnais se comportam. Se a gente agir fora daquilo que Deus nos pediu para fazer, daremos conta de nossas obras. Então elas estarão presentes no tribunal. No tribunal. Muito cuidado que você faz com o corpo. Muito cuidado, né, pastor? Cuidado com os excessos, né? Exatamente. Com os exageros. Cuidado com os exageros. E a gente chega no feno. O feno já seria um alimento, né? O feno é um alimento mais light. Ele não tem aquela substância. Eles acham que diz respeito só a uma planta, né? O que o cavalo lá come. E, na verdade, ele é mais do que isso, né? Ele é uma mistura de... Ele é uma mistura. Uma mistura de alimentos. Desidratados, sei lá. Exatamente. Mas ele não causa o impacto que um determinado alimento mais sólido deveria causar. Então, aqui, ele está relacionado àquilo que nós nos alimentamos e que não tem substância. Por exemplo... Ele faz sem a renovação do Espírito Santo. Exatamente, exatamente. Aquilo que é leve, aquilo que é suave, aquilo que é superficial, aquilo que é raso. O feno, ele representa esse tipo de coisa. Então, algumas pessoas, elas insistem em se alimentar pelo alimento que sai da boca de outra pessoa e não pelo sólido. Aquele crente que gosta de se alimentar só domingo, com aquela palavra de 40 minutos que sai da boca de alguém, ele está se alimentando de feno. Aquela pessoa que não se alimenta da palavra, mas gosta de ouvir o profeta falar um eis que eu te digo, ele está se alimentando de feno. Aquela pessoa que não ama a palavra, mas só quer que ela fale aquilo que ele acha conveniente, ele está se alimentando de feno. Porque o feno são coisas superficiais, rasas, e que não dão alimento nem peso para aquele que está se alimentando. Então a gente precisa de coisas mais sólidas, que nos dê substância,
que nos mantenha de pé. O Paulo disse que, né, assim, olha, tá difícil, vocês vão ter que ficar só tomando leitinho. Tomando leitinho. E esse é o perigo. Eu acho que o vício em ser menino está relacionado não apenas com o que a pessoa come, mas a maneira como a pessoa é tratada. Tem gente que gosta do mimo. Ei, meu filhinho, e gosta de ser tratado assim. Mas o segredo da herança, segundo o próprio Paulo disse, é a maturidade. Enquanto as pessoas insistem em ser meninas, elas verão pessoas que amadureceram, receber heranças que poderiam ser delas. E elas ficaram para trás. E elas ficaram para trás. Então o feno, ele é o sinônimo dessa superficialidade. E por fim, a palha. E parece que quando a gente fala de feno, ainda voltando, parece que a pessoa, aquilo que você falou, parece que ela está buscando algo só para si. Só para si. E a gente tem que ter muito cuidado. Porque muito cuidado. É da natureza humana o egoísmo. Demais. Demais. O egoísmo é um sentimento que ele vem disfarçado de alguns outros sentimentos. Porque o egoísta, ora ele se disfarça de vítima, sim, então ele não gosta de compartilhar aquilo que tem. Ora, ele se disfarça de alguém que cresceu e aí ele também tem o hábito de absorver as coisas só para ele. Então, o egoísmo, ele veste uma vestimenta de empoderamento. Parece que a pessoa está muito bem resolvida, quando, na verdade, ela só está pensando nela. E a essência do evangelho é o serviço. O interessante é que... transbordar. Exatamente. Quando Jesus ele foi questionado se Tiago e João poderiam assentar do lado dele, ele falou sobre esse assunto assim, ó, para você se assentar do meu lado, você tem que beber o cálice que eu bebo. Então, assim, a cadeira estava relacionada ao cálice. Você pode beber esse cálice? O cálice que ele teria que beber? Ah, não. Vamos ver o que dá. Vamos ver o que tem nele primeiro, né? Exatamente. Então, assim, tem muita gente que quer a cadeira de honra, mas não quer o cálice da ira de Deus. Não, é desse jeito. Ou seja, eles querem se assentar nos lugares de destaque, mas não querem passar pelos processos dolorosos. E aí ele continua dizendo, vamos continuar. Ele falou assim, ó, mas para se assentar do meu lado não compete a mim, é uma escolha. Então, isso significa que cadeiras não é merecimento, cadeiras são graça. Deus escolhe a cadeira que cada um assenta. Então não é porque eu tenho habilidade ou talentos que determinada cadeira está reservada para mim, isso é escolha. Aí ele continua dizendo, mas se você quiser ser grande, eu vou te dar um segredo, sabe qual é? Você vai ter que servir. Então assim, a grandeza de um homem está no serviço, no transbordar. Você vai ver que a essência da vida é essa. Uma árvore não come o fruto que produz, um rio não bebe a água que escorre por ele, um animal não se serve da própria carne. A grandeza da humanidade está em servir. É muito bom quando a gente está feliz, mas é melhor ainda quando tem uma pessoa feliz por causa da gente. Até o mundo corporativo demorou, mas descobriram que o segredo está no servir. O segredo está no servir. Aí o Senhor fala, você quer ser grande? Serve. Mas quando ele diz assim, mas você quer ser o maior no reino do céu? Se torne servo. Quando tem uma mesa e tem um anfitrião muito condecorado sendo servido, ele é tido como o maior da mesa. Mas o Senhor, olhando para essa mesma mesa, ele vê o maior sendo aquele que está servindo todos os que estão assentados à mesa. Tem muita gente que querem cadeiras para serem grandes, mas Deus diz que o maior, na visão dele, é aquele que se torna servo. Então, o egoísmo ele vem com uma roupagem muito bonita, mas o fim dele é catastrófico. Quando a gente não reconhece Cristo, a obra salvífica, a gente é servo do diabo, a gente é escravo do diabo. Exatamente. A gente é escravo do pecado. Exatamente. Sobre o nascer de novo, a igreja, ela procurava pecadores no meio da lama para serem transformados. E hoje as pessoas estão procurando pessoas promissoras entre pessoas que já são honradas. E a gente vai ter muito trabalho de conseguir virtudes ou valores cristãos vindo do coração de alguém que não nasceu de novo. Talvez a nossa grande dificuldade seja querer ver frutos de pessoas que não nasceram. São apenas frequentadores de igreja. Frequentar a igreja não quer dizer que nasceu de novo. Frequentar a igreja não quer dizer que você é uma nova criatura. E esse nascer de novo, ele é evidenciado pelos frutos. Tem muita gente que frequenta a igreja, mas não tem fruto. E o céu não é para frequentador de igreja. O céu é para quem nasceu de novo, é para filho.
Jesus é quem disse: vinde a mim, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Então, não é para quem vem mais na igreja, é para quem nasceu de novo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem nem preparado. Nem subiu o coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. E ele está falando, é lá, é da eternidade. Exatamente, exatamente. Pastor, e eu falo assim, quando você está em Cristo, você se torna servo de Cristo. Sim. E as pessoas, né, não percebem, porque parece que servir o pecado era normal. Era normal. O processo de novo nascimento e conversão, ele é diferente, ele é né? Diferente. O novo nascimento é no espírito, ele é imediato, mas a conversão ela é contínua. Pedro andou com Jesus e mesmo andando com ele, Jesus falou: quando você se converter, fortalece seus irmãos. Então, ele deixou muito claro que, embora já fizesse parte do colégio apostólico, a conversão ainda precisava acontecer. Isso acontece com muitas pessoas no contexto cristão. Elas caminham com Cristo, ouvem uma palavra, fazem parte dos eventos da igreja, mas elas produzem frutos que ainda são carnais. Por quê? Porque, embora tenham nascido de novo, ainda não se converteram. E a conversão ela é contínua. E ela demora, porque o homem ele é comparado à árvore. Cada árvore tem seu tempo de crescer e frutificar. Tem gente que é assim, na hora. Tem gente que demora anos. Algumas pessoas largam a bebida no dia que se converteram. Outros. E é maravilhoso. E tem outros que demoram. Algumas pessoas largam o vício imediatamente e outros que demoram. Sendo que a gente não tem que ver assim com aqueles olhos bondosos, aqueles que conseguiram largar agora, e ver com receio aquele que ainda não conseguiu. É o processo da árvore. Cada árvore é um. Tem gente que consegue fazer imediatamente, tem gente que não. Mas no dia do galardão, o Senhor ele há de abençoar segundo as obras de cada um. Segundo as obras. E pastor, e a palha? A palha já seria um material que é o primeiro a queimar. É muito fraca. Mas ele faz um volume que só. Faz muito. Muito volume. Mas ela é muito fraca. Muito fraca. A palha representa as obras que são feitas apenas para aparecer, mas não tem durabilidade nenhuma, não tem força nenhuma. São momentâneas. São momentâneas. E, infelizmente, muitas pessoas trabalham à base de palha. Fazem apenas para aparecer, mas depois que recebem a recompensa por terem aparecido, eles somem. Jesus falou sobre os fariseus que oravam na praça querendo ser vistos pelos homens. E Jesus disse assim: eles já receberam o galardão dele. Qual é o galardão de quem quer ser visto? É ser visto. Infelizmente, tem pessoas que trabalham só para aparecer. A palha nós vamos receber recompensa aqui. Exatamente. E essa é a questão. A palha, nós vamos receber recompensa aqui, porque ela não passa no fogo. Então tem gente que faz para aparecer. Aquele que faz para ser aplaudido, recebeu recompensa. Aquele que só faz pelo dinheiro, já recebeu recompensa. Aquele que só faz por visibilidade, já recebeu recompensa. Mas o valor do serviço não está naquilo que você faz e todo mundo vê. O valor do serviço está naquilo que você faz e ninguém vê. Está na intenção. Exatamente. É aquilo que você faz para Deus. Ele falou assim: quando você orar, entra no quarto, fecha a porta que seu pai está em secreto, ninguém vê. Quando você trabalhar, trabalhe como que para o Senhor e não como que para os homens. Por quê? Porque o Deus que vem em secreto te honra. Então, a gente precisa fazer mais coisas sem o intuito de aparecer, mas que tenham durabilidade para serem recompensados na eternidade. E ninguém é melhor do que Deus na matéria de honrar tudo que nós fazemos na terra, que não é recompensado imediatamente. O céu tem um plano compensatório chamado galardão. Pastor, e nós vamos encerrar aqui. Amém. Nós vamos ter um segundo programa sobre o Tribunal de Cristo. Vocês acompanhem, esse é o primeiro. E nós vamos ter um segundo, porque não acabou, né? Nós vamos saber o que é esse galardão e para que serve. Continue nos acompanhando aqui pela TV e pelo nosso canal do YouTube, no ADEC TV. Foi muito bom estar aqui com vocês. Que Deus os abençoe e até a próxima edição.